Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Viva com Fé. Eu sou a Grace e o vídeo de hoje vai para você que tem o hábito de ler a Bíblia, que lê a Bíblia na sua casa, no seu trabalho, no carro, enquanto espera, que está sempre com a Bíblia junto com você, que adora ler a Bíblia e adora compartilhar com os outros. Aquilo que entende, aquilo que sabe, aquilo que te toca. Você se identificou com isso? Então fica comigo até o fim, porque o vídeo de hoje é pra você e tem algo aqui que você precisa saber. Como anda o seu relacionamento com a palavra de Deus? Muito bom? Você já tem uma vida de oração, uma vida de fé? Você lê a Bíblia todos os dias, com muita frequência? Aquilo te traz muita alegria, aquilo te traz tanta alegria que você gosta demais de compartilhar, não perde uma oportunidade e usa todos os recursos que você tem para evangelizar, por que não? Para contar para os outros aquilo que você entendeu, aquilo que você sabe. Afinal de contas, tem tanta gente por aí que não entende nada. E se eu entendo um pouquinho, que prazer, que alegria enorme poder compartilhar com aquele que não entendeu nada ou que entendeu menos que eu. Então eu tô fazendo uma boa ação, eu tô evangelizando, eu tô compartilhando, eu tô espalhando as ideias, o meu entendimento, e que mal há nisso. Vem comigo até o fim que eu vou te dizer que mal há nisso. Então vamos com calma. Você pode e deve ler a Bíblia, não estou dizendo o contrário. O que você não pode fazer é estudar a Bíblia sozinho na sua casa. Eu abro a Bíblia para um estudo, porque eu quero interpretar, porque eu quero entender o que isso significa. Por que isso é complicado? Porque você sozinho, nós leigos, não temos conhecimento e discernimento suficiente para conseguirmos fazer interpretações da Bíblia. E aí a gente entende alguma coisa. E essa coisa que você entendeu perpassou pelo que você consegue entender. Perpassou pela sua experiência, pela sua capacidade de analisar, de sintetizar as coisas, de correlacionar as coisas. Aquilo que você entendeu é o que você entendeu. E quem foi que te disse que aquilo que você entendeu é o certo? Para você sair espalhando por aí aquilo que você entende. Porque uma coisa é eu te contar uma revelação que Deus me fez, eu abri a minha Bíblia, eu li a Bíblia, eu senti isso porque eu estava rezando assim, Deus falou comigo, isso foi uma revelação, isso foi um conforto, isso Deus estava querendo me dizer naquele momento, eu estou com você, faça isso, me dando um direcionamento. Outra coisa bem diferente é quando eu pego a Bíblia para estudar e vou lá interpretar com base no que eu sei, na minha bagagem intelectual, faço as interpretações e saio espalhando. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que se todo mundo começa a fazer isso, muitas pessoas estão fazendo isso inclusive hoje, cada uma está entendendo uma coisa diferente. E aí o resultado é o cenário atual. Nós temos 555 milhões de pessoas explicando coisas diferentes sobre a mesma situação. Muitas pessoas explicando de formas diferentes a mesma passagem da Bíblia. Resultado? Confusão mental. E as pessoas leigas que não têm, que estão lá procurando ouvir a palavra de Deus, entender alguma coisa, vão lá, ouvem, aquilo faz algum sentido para elas, porque afinal de contas o locutor deu um raciocínio lógico, afinal de contas não é que essa palavra tá aqui mesmo, né? E aí a pessoa arrasta multidões para cá, aí outra multidão é arrastada para lá, outra multidão é arrastada para cá, e cada um que entende alguma coisa diferente da Bíblia funda a sua própria igreja, né? Porque a gente diverge nesse ponto. Então você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Aí você, agora a gente divergiu nesse ponto. Então você vai para cá e eu vou para cá. Bagunça, espalhando fake news da Bíblia, né? Porque cada um
o que aquilo entende pessoal seu, você está espalhando para um monte de gente. Gente, a Bíblia é um livro que demorou muito tempo para ser escrito. A Bíblia não chegou pronta. Ela não chegou assim no formato que a gente conhece. Ela foi sendo escrita ao longo de muitos anos. Ela começou lá, o Evangelho começou lá. Nem é escrito, vivido, com os discípulos, com os apóstolos que viveram com Jesus. E você acha que alguém consegue pôr num papel tudo o que viveu? Você vai pôr as principais ideias, as principais passagens, mas tudo, você que conviveu com uma pessoa, você conviveu anos com uma pessoa, você está quantos anos casada, convivendo com seu marido? Você consegue pôr no papel tudo sobre aquela pessoa? Não! Quantas vezes a gente se surpreende porque houve outras situações, houve outras coisas que talvez não foram importantes para você, mas foi importante para quem viu, foi importante para quem assistiu. É muito complexo. Então não é só o que está escrito, é a vivência, aquilo que foi vivido, a forma como os apóstolos e discípulos começaram a fazer a igreja depois que Jesus se foi, né? Depois que Jesus morreu, como a gente começou a fazer? Existem muitas coisas que precisam ser levadas em conta. Muitos povos, muitos tempos diferentes. E em cada tempo dessa história, dessa trajetória, desde o Antigo Testamento, palavras foram sendo usadas em sentidos diferentes, porque naquele tempo eu usava essa palavra porque eu queria dizer isso, e nesse tempo eu uso essa palavra quando eu quero dizer aquilo. Eu vou dar um exemplo bem patético até, né? Mas, por exemplo, a frase ela ficou com ele. Ela ficou com ele há uns... Quem tem mais de 30 vai saber. O que significava isso há 30 anos atrás? Ela ficou com ele. Ela ficou do lado dele? Ela tomou o partido dele? Ela ficou junto com ele? Tomou partido de uma posição? Ficou do lado X, do lado Y? Hoje, quando você escreve ela ficou com ele, o que vem na mente das pessoas? Como a gente usa a palavra ficou hoje? Ah, ficou, né? É tipo um namoro. Teve alguma coisa mais íntima com a pessoa. Então, você vê, através do tempo, ao longo dos anos, as coisas vão mudando. E você pega o escrito original, que já passou por 300, sei lá quantas traduções. E quem trabalha com tradução sabe que muitas vezes a gente não traduz tudo ao pé da letra. Muitas palavras, às vezes, não tem uma tradução exata no nosso idioma. Então, é complexo a gente querer estudar a Bíblia sozinho em casa e achar que a gente tem conhecimento, que a gente tem bagagem para fazer essas correlações entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Tem palavras que falam, uma coisa não bate com outra, mas aqui tá falando uma coisa, aqui parece que tá contrariando. E começam a surgir zilhões de dúvidas na nossa cabeça, porque a gente não tem essa capacidade intelectual, a gente não tem conhecimento, bagagem para fazer essas correlações, essas sínteses, para, olha, interpretar o que isso no Antigo Testamento está se referindo no Novo e fazer... É complicado estudar a Bíblia sozinho. A gente acaba realmente pregando o Evangelho de uma maneira errada, fazendo os outros ouvirem aquilo que não deveriam, dando uma explicação que pode até ter um fundo lógico, mas que não é o fundo da verdade. Porque eu posso dar várias explicações lógicas para a mesma coisa. Então, o vídeo de hoje é para você que tem esse hábito de fazer isso. Querer estudar, não ler, estudar a Bíblia sozinho, né? Talvez você se sinta preparado para isso porque fez algum cursinho de teologia. Mas um cursinho de teologia não te dá também esse preparo total que você precisa para sair interpretando as coisas e explicando as coisas. A Bíblia é o material base. Não estou negando isso, é o nosso material base. Mas assim como você não joga fora a vida que você teve, a história que você viveu. Quantos anos você tem? Você joga todos esses anos no lixo e pensa no hoje? No que você consegue aprender, assim lá. Hoje o que você é resultado de tudo que você viveu. Hoje o que a igreja é resultado de tudo que ela viveu, né? De todos os caminhos e descaminhos, de todas as curvas que ela teve. Se transformou nisso, hoje é o resultado disso. E a gente não pode descartar a história da igreja. A gente não pode descartar esse percurso. A gente não pode ignorar o que aconteceu antes, porque aquilo está contando algo para mim do que está acontecendo hoje.
É preciso conhecer a história, o povo, a cultura, o tempo, o contexto. É preciso considerar todas as muitas pessoas que vieram antes de você, que se dedicaram a estudar a Bíblia. Todas as pessoas que estudaram a Bíblia muito mais próximo do tempo de Jesus e que foram passando e tudo isso foi sendo estudado. Você não pode descartar os estudos dos outros, o consenso que os outros que vieram atrás de você, antes de você, trouxeram para cá. Porque agora só vale o que eu entendo, porque agora só vale o que faz sentido para mim, porque agora só vale aquilo que me interessa. Não é assim. E é nesse sentido que eu digo para você que ler a Bíblia é diferente de estudar a Bíblia. Ler a Bíblia todos podem e devem. Devem se preparar, acolher aquela palavra e receber a revelação que Jesus quer fazer para você naquele momento. Mas isso que você recebe de Jesus é uma certeza só sua, só para você. É aquilo que Deus está revelando para você naquele momento. Estudar a Bíblia é diferente. Exige tudo isso que já conversamos para que você consiga estudar os fatos, o tempo, a história, antes de repassar para os outros simplesmente aquilo que você entendeu. Mas, Grace, como saber em quem confiar? Né? Hoje você entra aí na internet, gente, que absurdo! Você entra na internet para pesquisar alguma coisa de um estudo bíblico, você encontra no mínimo 5 pessoas. E cada uma dessas 5 pessoas que estão arrastando multidões está falando uma coisa diferente sobre aquele mesmo assunto. Gente, isso é muito grave, e a gente realmente fica perdido e não sabe em quem confiar. Nós, povo brasileiro, estamos assim, né? A gente vai no médico, o médico dá um diagnóstico pra gente, a gente não confia. Você vai lá confirmar no outro. Aí, às vezes você vai no terceiro, porque se o primeiro falou uma coisa, o segundo falou outra, você fala assim, então eu preciso de um terceiro. Né? Você precisa confirmar com várias pessoas para você ter um pouco de segurança de que aquilo é alguma verdade. Né? Nós estamos assim, desconfiados. Por quê? Porque a gente tem muita informação divergente na nossa frente. Infelizmente, o que acaba acontecendo aqui? As pessoas acabam confiando, seguindo aquilo que disse o que você quer ouvir. Aquela pessoa que falou de um jeito que fez sentido pra você. Aquilo que falou que você queria ouvir. Aquilo que foi mais confortável, que soou melhor pro seu ouvido. Aquele que falou de um jeito mais fofo. Aquele que falou alguma coisa que... essa parte eu quero. Você fala de coisas muito duras. Essa parte eu não quero. E sabe, as pessoas parecem que fazem isso em tudo na vida, né? Quantas pessoas você conhece, quem sabe é você mesmo, porque eu também já fiz isso. Sai de uma igreja e vai para outra. Não tava mais me sentindo bem lá, confortável, mudei de igreja. Aí a pessoa muda de igreja, fica um tempo lá, não se sente mais confortável lá, muda de igreja de novo. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Não tô criticando e nem julgando, mas eu quero compartilhar com você aquilo que Deus revelou pra mim. Minha filha, você está procurando um colchão? Para procurar algo que te deixa mais confortável? Nós não estamos procurando um colchão. A igreja certa não é aquela em que você se sente mais confortável. Não. Esse quesito é para você comprar o seu colchão. Igreja é vida, igreja é missão, igreja é forma de viver. Igreja é cruz. E as pessoas não querem saber disso, as pessoas querem a parte legal da igreja. A parte que Deus perdoa tudo, que eu posso fazer o que eu quero. Deus é amor, Ele nunca vai me julgar, Ele nunca vai me condenar. Eu quero ouvir as coisas boas. Agora, o que eu tenho que fazer para receber as coisas boas, essa parte eu não quero ouvir. Então é assim, nós acabamos sem querer, querendo, inconscientemente, seguindo pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir. E quando a pessoa começa a pegar na nossa ferida, ou pegar no nosso pé, e a gente começa, mas tá me julgando, mas tá não sei o quê, a gente começa a sentir aquele desconforto, ao invés da gente vencer aquilo, ao invés da gente encarar aquilo e superar, e melhorar e se transformar, não, a gente vai procurar outra coisa. Deixa eu procurar alguém que tá falando minha língua aqui.
Não é assim? Então, Deus me deu um tapa na cara quando me disse: minha filha, você não está escolhendo um colchão. Espero que isso faça algum sentido para você também. Porque quando a gente procura a explicação do Evangelho, quando a gente procura o estudo bíblico, a gente não tem que ir atrás de quem está dizendo aquilo que a gente quer ouvir. Bom, mas eu vou atrás de fulano, ele explica muito bem, ele tem uma vida de oração, aparentemente ele é muito santo, tem uma vida correta, tem uma família estruturada, ele ora muitas vezes por dia, ele está sempre lendo a Bíblia, então eu julgo que ele tem mais conhecimento que eu, então eu o sigo e tudo que ele fala pra mim tá certo. Não faça isso. Não faça isso, porque a pessoa ter uma vida de oração e ler a Bíblia em casa não significa que ela está conseguindo aprender e compreender, interpretar aquilo da maneira correta para te ensinar de uma maneira correta. E são esses ensinamentos errados, essas frases, essas crenças, essas coisas que um entendeu, que te falou, que você ouviu, que você gravou, essas coisas desconexas, descontextualizadas, que vão fazendo a gente entrar no estado de maior confusão mental ainda. Aquilo não traz paz pra gente. Traz porque você fica ainda atrás daquela pessoa que tá confortável naquele momento, mas a hora que deixar de ser confortável, você, vai embora. Então, muito cuidado. Hoje o recado foi para você que costuma ler a Bíblia, estudar a Bíblia e sair espalhando aí aquilo que você entendeu. Muita luz no seu caminho, muita paz no seu coração. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever, ativar o sininho e deixa um comentário aqui. Isso fez sentido para você? Você conseguiu entender a mensagem? Chegou aí no seu coração? Então conta pra mim. Fiquem com Deus e até a próxima.